para mim e para você nesses dias é Neemias do capítulo 1 ao capítulo 5. Levando que mandará. Eu sinto uma unção profética aqui nesse lugar. O efeito da palavra profética, ela permanece. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Neemias capítulo 5. Capítulo 5, o verso de número 13. Eu quero ficar aqui com apenas a primeira parte até os 2 pontos. Nós vamos trabalhar aqui nessa noite os 4 capítulos e nós vamos encerrar aqui. Foi o que Deus colocou no meu coração nessa semana. Neemias 5,13 diz assim: também o meu regaço sacudi. Diga comigo, também o meu regaço sacudi. Isso. Feche seus olhos por um instante. Espírito Santo, Jesus amado, por ti e para ti são todas as coisas. Senhor, neste tempo que nós estamos vivendo, nestes dias, levanta os edificadores no meio deste povo que está aqui nessa noite. Levanta os edificadores nas células. Levanta os valentes no meio deste povo, que não se amedrontam, que não se acovardam e não voltam para trás, que não retrocedem. Espírito Santo, nesse ambiente de misericórdia e graça que nós estamos, nos agracia com a tua palavra um pouco mais nessa noite, em o nome de Jesus, amém. Amém, queridos? No capítulo 1, do verso de 1 a 3, vou passar rápido para a gente poder entender a história. A notícia da pátria, a notícia da origem, a notícia de onde pertencia Neemias chegou até Neemias. Ele toma conhecimento até o verso 3 da situação de Jerusalém. No capítulo 1, versículo 4, Neemias chora e se lamenta do resultado da escolha de seus pais. Do capítulo 1, do verso 5 ao 11, ele ora, ele se responsabiliza, ele se arrepende, ele se posiciona, ele confessa todos os pecados de toda a nação, a começar da sua vida, da sua casa e da casa de seus pais. Queridos, todo pecado tem um ponto em comum, não se esqueça disso. Meu Deus, está difícil de segurar aqui. A graça não me permite, ela não me habilita a pecar de segunda a sexta, me santificar na sexta noite e chegar aqui no sábado para prestar um culto a Deus. Oh meu Deus, a misericórdia e a graça abundante nesse ambiente não me permite viver uma vida imoral, uma vida compactuando com prostituição, com páginas de pornografia na internet, com a cobiça, com a lascívia. Eu não estou sendo legalista nessa noite, eu estou sendo realista sobre o meu e o teu respeito. Eu não estou sendo legalista, queridos.
Durante muitos anos nós não falamos isso nos nossos púlpitos, porque é muito forte. Mas lá fora não é muito forte aplicar nas escolas, que as crianças nascem sem saber o seu sexo. Então estão dando apostilinha nas escolas, dizendo que elas podem optar por sua decisão sexual. E nós achamos muito forte ouvir isso aqui nesse culto. Nós acostumamos viver com a mentira saindo da nossa boca, meias verdades. Nós acostumamos, queridos, com isso. A gente tem uma habilidade para acostumar a conviver com essas coisas. Não se preocupa não se você não encaixar nessa palavra. Não se preocupa não, porque ela é todinha para mim. Primeiro ela desceu para mim, queridos. Do verso de 8 a 9 do primeiro capítulo, Neemias, ele se coloca entre Deus e o povo como um intercessor. Ele traz a memória, ele relembra da promessa que Deus fez ao seu povo. Eu aprendo uma coisa aqui nesse verso: não existe avivamento sem arrependimento. Se nós estamos pensando que vai chegar avivamento aqui nessa igreja, não. Você vai trazer o avivamento da sua casa para este ambiente, querido. Depende que me ando que ou que a samanda que é. De repente, Neemias, sabe quem que ele era? Ele era um escravo. Você está pensando que ele era rei, que ele era sacerdote, que era alguém de destaque? Não, ele era escravo. Esther sugeriu ao rei Artaxerxes, sugeriu o nome de Neemias para estar como seu copeiro, como um servo do rei, para servir a sua mesa, porque conhecia o caráter de Neemias. Meu Deus, já saí do script. Será que alguém pode sugerir o teu nome porque conhece o nosso caráter? Será que alguém pode sugerir o meu nome porque conhece a minha personalidade cristã, Eric? Meu Deus. Será que alguém pode falar a nosso respeito em algum lugar porque conhece o nosso caráter, a nossa personalidade em Deus? Ai, meu Jesus. 1 Coríntios. Antes de entrar em 1 Coríntios 1:31, escute bem. Nesse primeiro capítulo até aqui, Neemias está fazendo uma autoanálise, passando a balança do juízo de Deus na sua vida. Eu sinto o barulho de um avivamento nos meus ouvidos. Eu posso ouvir. Não dê glória, não dê aleluia. Sinta a pegada primeiro. Vai chegar primeiro na sua vida, na sua casa. Vai chegar. Oh Deus, me dá graça aqui nessa noite. Eu estou ouvindo o barulho de avivamento. Todo avivamento, antes dele chegar, ele vira tudo uma bagunça. A desordem aparece. E a gente cantou aqui que ele está nesse lugar e a liberdade dele está aqui. Eu senti vontade de chorar, de gritar, de ajoelhar, de saltar. Sabe por quê? Eu sou livre, sim, queridos. Você é livre. Diga para o seu irmão que está do seu lado: você é livre. Agora eu não sei se você vai conseguir dizer isso para ele. Eu vou falar de mim. Eu vou falar de mim primeiro. Eu sou livre para pecar menos. Eu sou livre para ter uma vida mais santificada. Eu sou livre
para não receber influência de Sanbalat e Tobias na minha vida. Eu sou livre para dizer não a toda proposta do diabo para a minha vida. Eu sou livre para pedir a Deus que me dê o seu caráter. Eu sou livre. A graça não me dá liberdade para pecar, gente. O livre de Deus não é uma liberdade com uma promessa, com um cheque pré-assinado que você pode colocar o que quiser nele. A graça é um favor não merecido. Merece o quê? Tem direito do quê? O meu direito, a Bíblia diz? A Bíblia diz que era morrer condenado e ir para o inferno. Era o meu direito. Você está achando que por causa do grau de escolaridade que você tem, do dinheiro que você pode alcançar, da posição social que nós possamos alcançar, pensa que isso nos faz alguém? Ou queridos, é tudo pela graça. É tudo pela graça. Que se levante nesses dias os edificadores desse tempo. 1 Coríntios 31 diz que se eu me julgasse a mim mesmo, eu não precisaria ser julgado. Mesmo assim, minhas obras serão julgadas no dia do juízo. Entenda uma coisa: mas aqui nessa terra, quando eu julgo a mim mesmo, me perdoem, é 1 Coríntios 11, queridos. Quando eu me julgo a mim mesmo, eu entro no propósito de Deus. Então eu sou julgado dentro do propósito ainda nessa terra. Deus julga a nosso respeito de acordo com o propósito que está no nosso espírito. Eu posso provar isso para você biblicamente. Romanos 8, 27 e 28 diz que Deus nos julga nessa terra segundo o seu propósito. Se eu estiver no propósito dele, então ele vai me julgar dentro daquele propósito que está no meu espírito. Então quando nós recebemos uma palavra daquela que nós tivemos aqui no sábado, é uma rema de Deus, é um norte de Deus para a nossa vida. Oh, aleluia, Jesus. Você já percebeu, você já olhou para a bússola? Já usou uma bússola na vida? Você percebeu que ela sempre aponta para o norte? Você nunca se perguntou por quê? A Bíblia diz e dá o endereço. Você sabe o endereço do trono de Deus? A Bíblia dá o endereço. A Bíblia diz que o trono de Deus está ao norte. Ao norte. Por isso que toda bússola em qualquer lugar desse planeta vai apontar para o norte. E quando Deus dá uma palavra que vem do norte, é para o norte que Ele está arrumando a sua igreja. Oh meu Deus. Capítulo 2, eu quero acelerar aqui um pouquinho. Neemias começa a falar do versículo 1 ao 4. A boca fala do que o coração está cheio. Aonde? Isso é um adágio popular, veio do ditado do Brasil. Não, querido, isso está lá em Mateus capítulo 12, versículo 34. O coração fala o que a boca está cheio. Sabe o que acontece? Se eu chego para alguém e falo: ô Eric, tudo bem? Como é que foi seu dia? Como é que foi sua semana, cara? Poxa, faz tempo que a gente não troca uma ideia. E a gente é influenciado por uma filosofia grega. Isso não é coisa daqui não, isso não é coisa de hoje não, isso faz há muito tempo. E aí ele fala assim: olha pastor, deixa eu falar a verdade.
Minha vida profissional está uma bênção, 私の普通の人生は素晴らしい。 mas em casa a coisa não está bem. しかし家では最悪です。 Minha vida financeira está boa, 私の金銭面では素晴らしい。 mas eu tenho enfrentado alguns desgastes na minha vida social. しかしこの社会的この、仕事とかで Foi passado para nós crescemos dentro de uma filosofia que fragmentiza a nossa vida. Vida espiritual, vida material, 私たちには霊的な人生、 vida profissional, この社会的会社での人生、 vida secular, vida familiar, 生活、家族、 até tem vida emocional, gente. Eu vi uma dessas outro dia. 人生、生き方、 Isso me dá o que pensar. いろいろこれについて考え Neemias falou o que do coração estava cheio. ネヘミヤはここで自分の心で満たされていたものを言ったんです。 Como é que eu posso estar bem どうやって私は元気で se a minha casa não está bem? 私の家がいい状態、 Como é que o meu profissional pode ir bem se o meu casamento não está bem? 私の会社の生活はいくら素晴らしくても Como que eu posso estar bem se a minha igreja não está bem? 私の教会が今良くない状態にあるのになぜ私は元気でいられる Como que a minha vida financeira pode estar bem, sendo que os meus pais não estão bem? 私の父親たちが良くなければなぜ Como que a minha família pode estar bem, sendo que a minha vida para com Deus não está alinhada, não está bem? 家族は元気でも私の人生は神様との人生はダメだったら意味がないんです。 Da barandara achando, queridos, eu não estou sendo herege, não. A Bíblia diz que quer comais, quer bebais, quer façais todas as coisas ou qualquer coisa, fazer isso para a glória de Deus. 何をしても神様の皆を称えるためにやりなさい。 Quando eu estou no trabalho, a presença de Deus está comigo. 私が会社にいるとき Quando eu estou em casa, a presença de Deus está comigo. Na minha vida financeira, Ele está comigo. 家にいても神様の臨在、 Quando eu estou na célula, Ele está comigo. 洗面でもセルグループにいても Quando eu estou me relacionando com as pessoas, Ele está comigo. 人との関わりも Da bandara xandará. Então, querido, não existe fragmentação para a vida. A vida para com Deus é um todo, porque dele e para Ele são todas as coisas e nele vieram a existir. ですから全ては神様のためにあって、 Madanto que mendegueguessa. Mas quando eu me julgo a mim mesmo, 私は自分自身を裁く。 é como se houvesse um espelho e eu estivesse olhando para esse espelho. こう鏡 Paulo fala sobre isso. それを見ているような E nele eu preciso ver não a mim mesmo. Quando eu me julgo a mim mesmo, eu trago a balança do céu para a terra sobre a minha casa, sobre a minha vida. 裁いている時に私は天のこの天秤を持ってくる。 Então eu começo a refletir. そして自分を É a imagem de Cristo. そして É a imagem de Cristo. 姿に似せていくんです。 Aleluia. No capítulo 3, 3章では Neemias, do verso 1 ao 32, todas as casas, os cabeças de todas as casas que colocaram a mão na obra de reedificar os muros de Jerusalém foram contadas. そして全ての頭たちの一人一人のこの再建を手伝った者たちの名前は E essa semana, quando eu estava meditando, quando eu estava lendo Neemias, 今週ネヘミヤ読んで eu senti uma vontade louca. Oh Jesus, se eu tivesse vivido no tempo dele, será que o meu nome também estava aí? で私は考えました。私がこの時代に生きていれば私の名前はここにあったんでしょうか。 Se eu estivesse vivido nos tempos de Neemias, será que o nome da minha casa estaria ali? ネヘミヤの時を生きていれば私の名前はここにあったんだろうかと考えられたんです。 Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso, 私たちは素晴らしい時を今生きているんです。 agraciado por Deus. 神様に Deus guardou a mim e a você para este tempo. 神様は私とあなたをこの時 Ei,
Você não entendeu. Se eu estivesse aí recebendo essa palavra, eu estaria dando um glória muito forte. Deus te guardou, a mim e a você, a este povo, a essa igreja, porque tem um chamado. Segura, com um propósito, segura. Deus não deixou acontecer, porque primeiro nós tínhamos que ter entendimento. E você está aí ouvindo essa mensagem. Eu queria estar aí no seu lugar e ver o pastor Comino pregando aqui hoje. Sabe por quê? Ei, a gente está vindo para o culto aqui de celebração. Sabe como? Vou lá, hoje é mais um culto. Vai, desculpa. Eu vou lá, Felipe, porque hoje é mais uma celebração. Sabe por quê? Semana que vem tem outro. Sabe como eu estou vindo para cá? Estou vindo assim. Eu não vou falar você porque fica forte, fica pesado, né? Fala de mim, mais fácil, que eu estou aqui, eu aguento a paulada. Eu estou indo para o culto de celebração, porque semana que vem tem outro. Deus está dando uma oportunidade para nós. E essa oportunidade começa lá na minha casa, na minha vida. Uma oportunidade de reedificar os muros que foram derrubados nessa cidade. Entenda isso, você não está aqui por acaso. Deus não te segurou aqui nessa nação por acaso. Você já tentou, vou falar mansinho, porque senão você tentou ir embora e não conseguiu. Você tentou vazar da linha, mas não deu certo. Ei, se você tentar mais 10 vezes, vai ser 10 frustração. Isso é uma palavra de entendimento. Deus te conservou aqui e te sustentou. Deus me sustentou porque tem um propósito na nossa vida. Quando for contada a história dessa igreja, quando for contada a história da sua célula, o nosso nome vai aparecer lá, Sérgio. Ô Cris, o nosso nome vai aparecer lá, cara. Maria, o nosso nome vai aparecer lá. Flávio, o nome da tua casa vai aparecer lá. Entenda a oportunidade que Deus está dando para nós nesse tempo. Vamos parar de ser covardes. Eu me envergonho quando eu leio esse livro. Queridos, a gente fica achando que é muita coisa. A Bíblia diz que teve um rei que foi dessa terra, teve a oportunidade de reinar como ninguém. Segundo a Crônicas fala sobre ele, mas a Bíblia diz que ele foi sem deixar de ser saudade. Tem muita gente indo embora dessa terra para a eternidade sem deixar de si saudade. Ninguém sente saudade deles. Homens cruéis, homens terríveis, homens maus, mulheres tenebrosas. A única coisa que nós vamos deixar aqui, Eric, vai ser os atos de misericórdia que nós tivemos. A única coisa que nós vamos deixar aqui nessa terra são as atitudes de compaixão. O quanto nós éramos apaixonados pelo reino. Um dia, gente, eu não vou viver para sempre. Um dia eu quero que meus filhos continuem a minha história. Eu não quero que eles me lembrem como um cara que teve, como um cara que fez, não. Eu quero que eu seja lembrado por eles, pela boca deles, como um homem que temia ao Senhor. A única coisa que nós vamos deixar aqui são as atitudes de graça que nós tivemos. A única coisa que nós vamos deixar aqui foi o quanto nós amamos.
Quando Jesus passou por essa terra e ele foi levado aos céus depois de ressurreto no terceiro dia, você percebeu o que os discípulos falaram sobre ele? O que os homens falaram sobre ele? Foi apenas a herança de eternidade. Você não vê a Bíblia dizendo, olha, porque ele comeu um churrasco de picanha, porque ele tomou um guaraná, porque ele tomou um suco de uva. A Bíblia não fala sobre essas coisas. Você já percebeu isso? Não fala se ele gostava de maionese. Bom, mas a Bíblia diz que ele era homem igual a mim, sujeito às mesmas emoções. Ei, isso me dá o que pensar. Mas a Bíblia eternizou todos os seus atos de amor, de misericórdia, de justiça, de compaixão para todos aqueles que estavam à sua volta. Sabe por quê, queridos? Porque contra essas coisas não existe juízo. Contra essas coisas não existe nenhuma acusação. Capítulo 4. Capítulo 4, versos de 1 a 14. Neemias e os edificadores foram desprezados, afrontados, humilhados. Deus complica tudo para explicar depois. Capítulo 4, do versículo 15 ao 23. O coração do povo era um só, tanto para construir como para lutar. Deus está, sabe que quando eu li essa parte do capítulo 4, sabe o que Deus falou no meu coração? Eu estou municiando o meu povo, eu estou adestrando o meu povo. Em uma mão, uma ferramenta, cada um vai receber uma ferramenta diferente. Mas a arma de todos é a mesma. Numa mão, a ferramenta que edifica, da palavra de Deus, e o Espírito Santo dá a cada um conforme lhe apraz. E na outra mão, a ferramenta de defesa. Cada um levantou os muros de frente à sua casa. Segura. Ei, Sérgio, eu não posso atrasar o processo de Deus na sua vida. Pastor Comino, eu não posso atrasar o processo de Deus na obra da sua vida. Laurence, eu não posso atrasar o que Deus tem na sua vida. Júnior, eu não posso atrasar o que Deus tem na sua vida. Fala isso porque está à direita, porque está à sua esquerda, por irmão que está aí do seu lado. Diz: eu não posso atrasar a obra de Deus na sua vida. Quer decolar comigo agora nisso aqui? Ei, querido, pensa comigo. Se eu não edificar ao muro que está na frente da minha casa, eu vou atrasar a obra do resto da equipe. Se eu não edificar as vidas que estão na minha célula, eu vou atrasar o andamento daquilo que Deus tem como promessa na igreja. Da bandara achando que babawasal egene na ramana karachando. Se eu não edificar a minha casa, Deus não vai mandar um anjo para fazer o que é para mim fazer. Ei, meu irmão, minha irmã, entenda isso aqui nessa noite. Você que está aqui nessa noite, essa palavra é para mim e para você, não é para aquele que não veio. Deus não vai mandar ninguém para fazer o que eu não vou fazer.
Para Deus agir ao meu respeito no sobrenatural, eu tenho que esgotar todos os recursos da terra. Eu preciso esgotar todas as possibilidades humanas primeiro. Para depois apelar. Primeiro a gente ora e a gente vai para a luta e esgota todos os recursos humanos. Tudo que Deus proporcionar à minha frente eu preciso colocar a mão. Depois que não tem mais recurso, então Deus, agora é só tudo no negócio mesmo. Eu não posso, minha casa não pode atrasar o que Deus tem com esse povo. A gente quer ter um nome na história. Bem-vindo ao time, você não é o único. Ter um nome no hall da fama daqueles que fizeram a diferença é bom. É muito gostoso. Chega a proporcionar um orgulho santo na gente. Ei, mas será que nós queremos o preço que eles pagaram? Meu Deus, meu Deus. Nós precisamos entender urgente. Eu estava aqui no banco, participando da adoração. E Deus falou uma coisa para mim muito forte. E depois que Deus disse isso para mim, meu pai, pastor Comino, foi tomado por Deus para falar a mesma coisa que Deus tinha falado para mim muito forte, entre outras coisas. O Senhor falou para mim: Ricardo, eu quero te levar para um lugar onde nada mais importa senão a minha presença. Oh, Espírito Santo, aleluia. Eu quero te levar para um lugar, para um nível onde nada mais importa senão a minha pessoa para você. É um lugar de adoração. Sábado à noite, esse lugar me importa. Claro que me importa. Deus quer nos levar a um lugar de adoração onde nada mais importa. Aonde eu posso viver uma vida cristã genuína, de segunda a sexta-feira, ter uma vida moral sadia. Esse é o nível onde nada mais importa. Um nível de entendimento onde nada mais importa. Irmãos, eu sempre uso a minha vida em primeiro lugar, porque tem coisa que é pesado, né? A gente fala você, soa como uma acusação. Um lugar de unidade onde nada mais importa. Aonde eu não vou calcular você por aquilo que você é ou por aquilo que você pode oferecer. Aonde eu vou ver você do jeito que Deus vê. Porque o amor de Deus, ele não é embasado no presente, ele é embasado no futuro. Porque se ele for embasar a minha vida e me amar no presente, ele vai me matar, eu não sou digno de morte. Mas quando ele olha para nós, ele está olhando e está dizendo assim: olha, onde abundou o pecado, superabundará a graça. Foi ele que disse isso a nosso respeito. Por isso que ele não me ama pelo presente, ele me ama pelo futuro. Oh, queridos, eu entendo hoje muita coisa que eu não entendia. Ele quer nos levar para um nível de comunhão, para um lugar de comunhão onde nada mais importa. Oh, Espírito Santo, está muito forte a pegada de Deus comigo aqui nesse lugar hoje. Eu quero terminar. Capítulo 5 e o verso 13.
Eu disse: também o meu regaço sacudi. 最初に読んだように Sabe por quê? 私の裾を振って言った。 Você sabe por que está escrito isso? なぜこれが書いてあるか。 O regaço era 裾っていうのは tecido que era amarrado aqui no ombro esquerdo, e ele dava a volta そして por volta da cintura. 腰のある石を É como se formasse uma bolsa, mas era uma dobra de um tecido. 収めるような E dentro dessa dobra de tecido era colocado alguns documentos importantes numa viagem, cereais, dinheiro, 食料、お金、 pão, そして queijo, パン、 suprimentos, era colocado nesse regaço. そのバッグみたいなものに入れたんです。 E aqui no capítulo 5, で、5章 olha o mistério. Ele disse que sacudiu o seu regaço, e que todo homem que não obedecesse essa palavra, que o povo disse amém, que fosse sacudido por Deus também. そして民は雨で Sabe por que ele sacudiu o seu regaço, aquela dobra de tecido? Porque durante 12 anos, escute bem, o que tem de gente querendo viver do ministério, このミニストリーによって生きたい人 o que tem de gente querendo viver de obra, 働き não é brincadeira. のために生きたい。これは Isso não é errado, isso é bom, isso é sadio, mas desde que tenha um propósito. Deixa eu te dizer uma coisa. Durante 12 anos, Neemias sustentou de seu próprio regaço ネヘミヤは 150 homens 150 que se empenharam na edificação não apenas dos muros, mas de toda a cidade de Jerusalém. Deus, o mesmo Deus que chamou Neemias, 同じネヘミヤを呼んだ神 o mesmo Deus que chamou aqueles 150 homens para estar com ele, 彼と共にいる150人を foi o mesmo Deus que proveu sobre a vida de Neemias. E sabe o que diz lá nos próximos versos? 養った神様。 Diz que ele não tomou o pão do governador. Todo líder em Jerusalém, todo líder em Judá, todo líder das tribos de Israel 皇帝のパンを食べなかった。 tinha o direito リーダーたち、イスラエルのリーダーたち de tomar de cada família, de receber de cada família, em tempos de guerra, 1 centésimo. E esse era o seu sustento. Mas Neemias disse: conheço a aflição do povo, conheço a dor do coração e conheço o esforço de cada casa. Nem eu nem meus homens tomaremos o pão do governador. Oh meu Deus, isso é bonito demais. Cada líder de célula aqui, você é o provedor da sua célula. グループのリーダー、各リーダーたち、あなたは Eu fui muito longe, deixa eu trazer mais para perto. Cadê os pais aqui? Os pais, その食卓を os maridos. Levanta a mão aí, Eric. Você não tem filho ainda, mas levanta a mão aí. Isso, você não tem filho, mas você é casado. Isso. Cada pai, cada sacerdote. 父親、 Ei, 養わなきゃ você é o provedor da sua casa. あなたはあなたの家を Você é o provedor da sua casa. Deus usa a sua vida para prover, para prover. Você precisa andar abaixando, quebicando e salva. Olha, queridos, eu não sei como está a sua casa. Deixa eu terminar essa mensagem falando da minha. Eu tenho ensinado para o meu filho. Eu falei: filho, tudo que eu fizer você faz também. 私は息子に教えます。 Minha filha, tudo que eu fizer você faz também. 私のすることをすべて真似しなさい。 Eu estou no trânsito e eu falo para eles: tudo que eu fizer você faz também. 渋滞の時でも、ね、私の真似をしなさい。 Eu estou no trabalho, eu falo para eles: tudo que eu fizer vocês fazem também. Eu estou em casa, tudo que eu fizer vocês fazem também. Se os filhos nos veem sendo provedores da nossa casa, eles serão provedores da sua casa e serão provedores da obra de Deus, porque vem os pais fazendo. そしてあなたの子供たち Labandarachukemendekebyassau. 養う者たちとなっていく。 Queridos, Paulo disse que nós devemos ser imitadores dele, porque ele é imitador de Cristo.
1 Coríntios 11, verso 1, é isso? Será que está errado minha mente? 1 Coríntios, versículo 1. Nós somos o modelo que Deus estabeleceu para sermos o modelo de Cristo. Eles são o modelo. E se eu imitar o modelo de Cristo, eu serei também um modelo para minha casa. Queridos, o problema é que a gente está passando essa transferência de responsabilidade dos nossos filhos, os problemas da nossa casa, a gente quer que a igreja resolva. A gente quer que a igreja resolva os problemas dos nossos filhos, que pastor resolva o problema dos nossos filhos. Nós podemos aconselhar, nós podemos te dar uma direção, uma palavra, mas o posicionamento é meu e teu. O alinhamento, quem tem que decidir sou eu e você. Fique de pé nesse momento, eu quero terminar a mensagem. Espírito de Deus, Espírito Santo, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor abriu no tempo para nos dar a oportunidade de sermos os edificadores. Senhor, levanta os edificadores, Senhor, no meio deste povo, neste tempo. Levanta os edificadores em cada lar aqui nessa noite. Levanta os edificadores, Senhor, em cada família, em cada casa. Levanta os edificadores, Senhor, nesses dias. Nós estamos vivendo num tempo de reedificação. E como eu disse na mesa de liderança, eu pedi a palavra, Senhor, para dizer essa frase. Capítulo 4, versículo 2 está escrito: Deus, que as pedras queimadas foram usadas para edificar os muros derrubados. Deus, eu disse na mesa e disse isso na minha casa, eu disse isso também, Senhor, para todos aqueles que têm comunhão comigo, que têm proximidade comigo, que se relacionam comigo, que entre as pedras queimadas também tem uma com o nome da minha casa, da minha família. Entre as pedras queimadas, oh Deus, precisa ter o nome de cada casa aqui nessa noite. Senhor, levanta os edificadores nessa noite. Levanta os edificadores nessa noite. Gente queimada é gente experiente. Gente queimada é gente marcada. Gente queimada é que passou pelo fogo e sobrou alguma coisa. Aquele que é queimado pela glória de Deus em outro lugar não consegue ficar. Tem que ser um edificador. Eu vejo que há debandureção, a Deus coloca no meu coração que há 3 escolhas para nós aqui nessa noite. Isso é muito sério. Ou eu sou um influenciador para o bem ou para o mal, para edificar ou para derribar. Ou eu sou uma pessoa indiferente que vou ser influenciado. Ou eu sou uma pessoa separada no reino de Deus para o propósito. Levanta os edificadores aqui nessa noite, Senhor, a começar na minha vida. Levanta os edificadores aqui nessa noite, a começar da sua casa. Eu sinto como o Espírito Santo estivesse querendo fazer alguma coisa muito rápida nos próximos dias, mas está dependendo do posicionamento meu e seu, e tem que começar lá em casa. Espírito Santo, vai invadindo cada coração. Meu Deus, vai invadindo cada pai, cada mãe, cada filho. Senhor, vai invadindo as casas dessa igreja. Vai invadindo, vai invadindo, vai invadindo. Vai invadindo, eu te convido, Senhor.
Vem, Espírito Santo, vai invadindo, passa lá em casa, Senhor, passa aqui na minha casa, porque eu estou aqui. Oh Deus, invade, Espírito Santo, com a tua presença. Oh Espírito Santo, aquele que tem levantado o altar. Espírito Santo, o anjo dessa igreja trouxe 2 palavras no começo do ano. Ai meu Deus. A primeira palavra era edificando o altar. A segunda palavra eram portas abertas esse ano. Deus colocou uma porta aberta para esse povo passar. Muitas portas estão sendo abertas sobre a minha e a sua vida. Está faltando um posicionamento. Se posiciona, querido. Se posiciona, minha amada. Se posiciona, igreja. Porque o que nós vamos entender é que a salva, quem sabe não avançamos nos últimos 10 anos, nem 52 dias nós vamos alcançar. Isso é uma palavra profética. A nossa pastora profetizou sobre o passado. Toma posse, leva para casa. Profetiza na sua casa. Olha, falta 45 dias, Deus vai fazer um negócio aqui. Eu cheguei em casa, o Espírito Santo, no sábado à noite, no domingo de manhã, eu olhei bem para minha esposa, falei, olha, eu creio naquela palavra. Vai acontecer um negócio aqui nos próximos 52 dias. Eu tomo posse, eu levei para casa. Leva para casa a palavra e não deixa aqui nessa noite. Em nome de Jesus.